Olá, turma. Retomando aqui, né? Falando de gerenciamento e segurança. Nós temos aí no nosso dia a dia algumas ferramentas que auxiliam na nossa demanda de proteção do patrimônio organizacional. Então, o checklist, né, é usado diariamente, praticamente em quase todos os processos e que necessitam de inspeção, principalmente de segurança, né? A exemplo da caldeira, né? O operador lá tem a periodicidade de inspeção dos dispositivos de segurança críticos do equipamento, né? Como a válvula, manômetro, né? Intertravamento e aí por diante, né? Os itens críticos de operação de caldeira, né? E aí ele faz lá na sua rotina esse checklist, assim como, né, outros processos como produção. Outra ferramenta, né, bastante utilizada para o gerenciamento é o conhecimento do fluxograma, né? Por exemplo, analista de processo, né, de laboratório, né, que faz lá as análises, né? Tem todo um fluxo de recebimento de amostra, preparação de análise, preparação de reagentes, né, conforme o tipo de produto, né, tipo de amostra, e aí ela segue um fluxo para chegar ao resultado padrão de qualidade, sendo essa amostra aprovada ou não, sendo o processo aprovado ou não, né, da produção para despachar aquele produto, né? Então, todo mundo tem que ter um conhecimento, é um padrão de fluxo que tem que ser coberto para garantir a segurança, para garantir a qualidade, né, daquele processo de trabalho. Outra ferramenta bastante utilizada são as inspeções, né, principalmente inspeções de segurança, né? Então, a gente está lá seguindo, né, com a liberação de um serviço perigoso e precisamos fazer a inspeção, né? Inspeção da distância de segurança, isolamento da área, sistema de bloqueio né, de energias para o equipamento, seja energia elétrica, pressostática, é, é, energia residual, né? Então a gente precisa garantir que seja inspecionado para a atividade corretamente. E relatórios de acidentes, né? As três ferramentas que a gente falou agora são preventivas, né? Inclusive são procedimentos administrativos. Relatório de acidente já é uma corretiva, né? É o ter o conhecimento das causas que chegaram a gerar um acidente, porque houve falhas, né, na identificação dos riscos e por isso houve um acidente. E aí, com base nessas causas, a gente implementa outras medidas de segurança, né, para o gerenciamento aí de proteção ao patrimônio. Então, na prática, deve-se utilizar a combinação dos vários métodos existentes para a abrangência do maior número de informações possíveis sobre os riscos. Então, no dia a dia, a gente vai trazendo outras ferramentas, né? Uma fica obsoleta, vem uma outra ferramenta e traz um avanço. Então, assim, né, a gente trabalha gerenciamento de segurança, é uma gestão que traz a melhoria contínua, né? O ciclo é esse, a empresa ela quer estar cada vez melhor. A gente, na área de segurança, vai implementando cada vez mais conhecimentos, as pessoas vão agregando esse conhecimento, essa prática, essas boas práticas, e aí a gente vai evoluindo no contexto geral, né? Então, se um ano a gente consegue chegar num patamar de 2, lógico que no ano seguinte a gente quer chegar num patamar de 3, né? A gente não quer manter num 2 e nem quer retroagir para um 1. Então, essa é a prática do gerenciamento, né? E aí a gente traz essa prática para as novas mudanças, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas as NRs que a gente vem estudando aí ao longo do curso, né? Vocês, principalmente que, né, para muitos são assuntos novos, né? As NRs, e elas, né, passaram por revisões bastante evasivas, né? Bastante mudanças. Praticamente a NR1 mudou o seu contexto duas vezes ao longo de 2019 e 2020. Né? Tivemos aí uma revisão total da NR9, que era o antigo PPRA, né? Agora são monitoramentos.
NR7, que é o PCMSO, também alterou, né? E tá vindo mais mudanças por aí, né? Então, assim, para mim, né, que eu venho atuando aí ao longo, né, de quase 12 anos, essas reformas melhorou na nossa prática, né? Deixou mais clara e transparente a importância dos profissionais da prevenção. Então, vamos entender um pouquinho. Então, quando a gente fala em gerenciamento e segurança, para muitos técnicos é complexo. Por quê? Porque não entende estatística, não entende gerenciamento no contexto de ferramentas, de estratificar dados, informações e levar isso à frente, né, à frente da gerência e da diretoria. Só que agora, através da NR1, isso tornou-se obrigatório. Então, vocês, como técnicos de segurança, né, estão chegando a um mercado inovador. Né? Vocês precisam trazer a prática do gerenciamento. Então, a gente precisa entender um pouquinho como é que é isso no processo e como é que é isso em documentos. Na prática, né, tudo que a gente falou era são gestão embasado na ISO 45001, que passou a ser obrigatório. Lógico que nem toda empresa consegue se organizar o suficiente para tirar uma certificação de um ISO. Mas o princípio dos requisitos do ISO tem que ser aplicado na gestão de segurança da empresa. Isso quem está dizendo é NR1. Né? Então, nos processos de trabalho, eu tenho que ter lá o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Antigamente, a gente fazia um documentozinho básico lá no PPRA, que muita gente confundia e fazia uma salada mista no PPRA, incluindo riscos ergonômicos, riscos de acidentes, que são os riscos mecânicos, que envolvem NR12, NR10, NR15, NR20, e não tinha nada a ver com PPRA, porque o PPRA é basicamente para tratar dos riscos físicos, químicos e biológicos. Então, hoje, o gerenciamento de risco ocupacional traz um inventário, né, que é o levantamento preliminar de perigos. Ou seja, não só vou identificar risco, eu vou identificar tudo que traz condição de acidentes. Então, eu vou trazer junto ao gerenciamento de risco ocupacional, né, os riscos de eletricidade, os riscos com inflamáveis, os riscos com equipamentos pirofóricos, explosivos, né? Então, eu tenho que atuar em cima de tudo. Trabalho à altura, espaço confinado. Levantei esses riscos preliminarmente, vou identificá-los. Né? Ou seja, eu tenho espaço confinado, é um risco? É. Mas quais são os perigos desse espaço confinado? Os perigos é eu ter gases inflamáveis, ter gases tóxicos, né? Ter área limitada, né? Não ter saída suficiente para um resgate. Então, esses são os perigos. E a avaliação dos riscos ocupacionais. Beleza, eu identifiquei que a atmosfera é explosiva, mas é explosiva o quanto? Quanto eu tenho de oxigênio? É uma atmosfera IPVS, imediatamente perigosa à vida e à saúde, né? De quanto? Eu tenho produtos químicos, né, dentro desse tanque, nesse espaço confinado. O quanto? Quais são as substâncias? Né? Eu preciso identificar. A gente tem aí o multigases, por exemplo, que tem gases padrão, né? Que é o monóxido de carbono, ácido sulfídrico, monóxido de carbono e a inflamabilidade. Só que tem processos industriais, por exemplo, que tem amônia. Então, o multigases básico não vai contabilizar amônia. E para liberar o espaço confinado, eu preciso monitorar amônia. Então, eu tenho que ter um detector de amônia. Então, eu tenho que comprar um multigases acoplado lá o sensor de amônia, né? Isso é controle do risco ocupacional. Eu tenho que controlar quanto eu tenho de amônia, qual é o processo de procedimento para liberar esse espaço confinado perigoso, né? E a preparação para emergência, ou seja, né, eu estou liberando esse espaço confinado que tem a condição de ter riscos em amônia, então o cara tem que entrar lá com máscara autônoma, né? E a equipe de emergência tem que ter a máscara autônoma, né? Qual é o tempo de resposta da minha brigada para uma emergência naquele serviço, né? Então,
eu tenho que ter análise de acidente do trabalho, né, para que eu consiga, né, agir preventivamente. Então, isso é o GRO na prática, né? Então, o meu PPRA não identificava isso. O meu PPRA identificava o químico lá do cara da limpeza, do processo industrial e insumos, mas não contabilizava o risco do espaço confinado. Era um trabalho que eu fazia individualmente num prontuário de espaço confinado. E quantos profissionais da segurança atuavam no reconhecimento dos espaços confinados? Que tem que ter lá os documentos, né, de espaço confinado. Eu tenho que identificar os riscos, controlar, contabilizar os espaços, identificar, registrar, né, um prontuário dos espaços confinados da empresa. Isso tem que estar lá agora no GRO. E aí vem os documentos, né? Eu falei na prática, o que é que eu faço? E para documentar tudo isso? Isso é um gerenciamento de segurança, né? Então, vem aí pra gente o PGR, né? Todo mundo está falando PGR, mas primeiro nasce o gerenciamento de risco, depois nasce o programa de gerenciamento de risco, né? Então, uma vez que eu tive todos os riscos identificados, eu tenho um inventário completo, desde o risco lá da poeira, né? No contexto geral, na poeira ali do processo, como também na poeira como uma possível condição de formar atmosfera explosiva. E aí tem uma análise de acidente de trabalho. E aí eu gero o plano de ação com acompanhamento, porque não adianta eu saber que eu tenho condição de formar uma atmosfera explosiva. Aí eu tenho que ter o laudo e parecer, né, dizendo o quanto aquela área pode ser classificada, né? E aí vem um especialista, né, porque nós precisamos compartilhar o conhecimento, nós, né, somos genéricos e muitos laudos são específicos, né? Laudo de classificação de áreas é extremamente complexo, muito grande, é normatizado por uma família de mais de 26 NBRs aqui no Brasil, porque são normas do IEC, né? O Instituto de Áreas Classificadas aqui no Brasil, IECX, que é pela associação do COBEI, tá? É presidido pelo pessoal da Petrobras. Então a gente tem um laudo. Aí sim, o laudo vai me certificar o quanto aquela área corre o risco de explosividade pela poeira e quais medidas de segurança eu tenho que tomar, principalmente administrativas, né? E as respostas a emergências, né? Na área de inflamabilidade. E aí nós temos outros documentos previstos nas ANRs, né? O estudo de classificação de área, né, tá pelo risco que eu estou identificando da poeira, que gera uma inflamabilidade na área, mas para levar proteção aos equipamentos elétricos, tá na NR10. E se eu tenho vapores e gases inflamáveis, tá na NR20, que eu tenho que ter o estudo de classificação de área. Então, pessoal, esse é um exemplo que eu estou trazendo para vocês da prática do gerenciamento e segurança. O quão importante é a gente conhecer esses perigos, identificar os riscos, monitorar esses riscos, né, que aí vem a nova NR9, né, não alterou nos monitoramentos dos riscos, mas hoje a gente tem, por obrigação, atender às NHOs, que são as normas de higiene ocupacionais, que são, né, as normas da Fundacentro, para a gente atuar nos monitoramentos de higiene ocupacional, né? Que é trazer os limites de tolerância versus o nível de ação, para que a gente controle a exposição dos trabalhadores aos riscos ocupacionais. Então, esse é o nosso trabalho dia a dia, né, de gerenciamento de segurança para a prática, né, da prevenção e controle de perdas. Tá? Então, espero que todos tenham gostado aí do assunto, tá? Peço desculpa aí pela qualidade dos vídeos, mas eu estou atuando aí com o William lá na CETESE para a gente conseguir aí um bom material de audiovisual, né? A escola está se estruturando para isso. Obrigada aí, e caso tenham dúvidas, podem estar compartilhando as dúvidas para a gente estar solucionando. O objetivo é vocês estarem preparados aí ao final do curso no conceito geral do escopo aí
do técnico de segurança do trabalho.